Muito bom dia, mais uma vez falando de autoconhecimento, trazendo sempre a numerologia como tema. Numerologia, que é o estudo dos números, né? Dos números que compõem o nosso nome, a nossa data de nascimento. E hoje eu quero falar de um tema super importante, né? Que é o mapa dos nossos filhos, né? O mapa dos jovens. Essa idade difícil e complicada que é a adolescência. Né? Você conhece o mapa do seu filho? É super importante, né? Você conhecer o mapa do seu filho para saber como lidar com ele, principalmente nessa fase complicada, onde eles não são mais crianças e não são adultos. E essa fase de indefinição, né? Que o jovem muitas vezes se afasta da família, não quer saber de conversa com pai, com mãe, e vão buscar aí nos amigos muitas vezes as respostas das suas angústias. Isso é tão complicado, né, gente? Eu fiquei, assim, perplexa e muito preocupada com uma reportagem que eu li nesse final de semana na revista Veja, e onde eles contam, né, que uma série americana da Netflix, um jovem adolescente relata em vários capítulos as suas angústias, né, os seus problemas, e vai contando, né? Isso se tornou uma febre. No final dessa série, essa menina se suicida. E também se tornou uma febre entre os adolescentes essa tal da baleia azul, né? É de arrepiar essa tal de baleia azul. E que, para quem não sabe, também é assim, é uma pessoa lá, um jovem, né, na área virtual, começa a induzir os jovens a fazerem 50 tarefas, e essas tarefas assim super complicadas, como cortar o pulso, sair à noite no escuro, umas coisas assim bem complicadas, e no final induz esses jovens a se suicidarem. Então isso é uma preocupação assim enorme, né, entre os pais, porque segundo aí uma revista americana também, chama-se Pediatrics, 9 entre 10 jovens se suicidam. Porque o jovem, ele é muito cheio de angústias, né? É aquela fase de transição em que muitas vezes ele sofre bullying na escola e os pais não percebem. Muitas vezes tem aquela paixão recolhida e os pais não percebem. Enfim, o jovem é um pouco complicado, né, de se entender, principalmente quando é aquele jovem mais reservado, mais fechado e que vive no mundo virtual. Então, os pais acham que é inofensivo, né, um jovem ficar na frente de um computador o dia inteiro, conversando com não sei quem, conversando com os amigos, ou até mandando mensagens no celular o tempo inteiro. Né? Você vê um jovem hoje, todos com o celular na mão. E você não sabe com quem ele está falando, o que ele está falando, né? E como é que é o relacionamento desse jovem na escola, com os amigos e tudo mais. Vai na casa do amigo fazer trabalho, precisa saber, né, se a mãe está lá, se tem algum adulto tomando conta. Vai na balada, tem que levar sim. Eles não querem? Tem que levar, tem que buscar. Quantas vezes eu fiz isso de madrugada, né? A gente saía de madrugada, é chato, mas tem que estar de olho, né, gente? Tem que estar de olho. Porque se você conhecesse a personalidade, né, as características dos seus filhos, a coisa fica um pouquinho mais fácil, né? E aí é que entra a numerologia. Eu tenho feito muitos mapas de mães angustiadas, de pais angustiados com seus filhos adolescentes, porque eu sei que não é fácil, né? Os meus faz tempo que não são adolescentes, já passou essa fase. Eu não me lembro de ter passado assim tanto problema com eles, né? Eu acho que hoje, né, nesse mundo moderno, nesse mundo virtual, é que as coisas se complicaram um pouco, né? Hoje, nas baladas, os jovens bebem à vontade. Eu atendi uma menina de 15 anos, a mãe trouxe para fazer o mapa, e essa menina, quando é mapa de adolescente, eu não deixo mãe entrar, eu converso sozinha com elas,
porque elas se abrem, acabam conversando, acabam contando, né? Pegam confiança e vão contando, e com a mãe perto, claro que não vão contar, não vão se abrir. E essa menina de 15 anos, a mãe estava muito preocupada com o comportamento dela e também com a área profissional, com o que ela iria seguir, e levou para fazer um mapa numerológico. E essa menina na consulta me confessava que muitas vezes ela ficou caída na rua, né, 15 anos, cheia de piercing, e que ia dormir na casa da amiga. A mãe achava que estava dormindo na casa da amiga, e ela ficava pela noite, né, com a turma, bêbada, caída, quase que em coma alcoólica, de tanto que bebe nas baladas. E a mãe nem desconfia, né? Usam droga quando não estão preparados, praticam o sexo sem estar preparados ainda, né? Então, assim, tem que ficar de olho, né, gente? Então, eu vou dar para vocês alguns exemplos, né, de personalidade que a gente pode facilmente entender dentro do mapa numerológico, para poder entender um comportamento de um jovem que muitas vezes passa por uma dor e os pais não percebem. E aí ele vai se refugiar no mundo virtual, ou vai se refugiar na conversa com os amigos, e os pais não estão nem sabendo o que está acontecendo. Às vezes um bullying na escola, né? Porque se você cria teu filho assim muito certinho, muito quadradinho, ele vai ser também motivo de bullying na escola. Então é complicado, né? Se é certinho, se é o levado, a gente não sabe como lidar. Eu acho que entendendo a personalidade de cada um, fica mais fácil essa orientação. Então, por exemplo, eu já fiz muitos mapas de pais, de mães, pais separados, e que durante a consulta eu sempre levanto o mapa, né? Faço o mapa da pessoa, mas sempre levanto o mapa do filho, do marido, da esposa, para entender essa ligação familiar, né? E saber também como se relacionar dentro da família. É hábito meu abrir o computador e fazer rapidinho um mapa, principalmente dos filhos. E muitas vezes por uma mãe que acabou de se separar, por uma mãe que está passando por um problema conjugal, ou por uma perda do marido, por uma morte, enfim, muitas vezes eu disse com muito cuidado com seu adolescente. Ah, mas ele não demonstra, mas ele está sofrendo. Né? Então isso, se você olhar uma personalidade 2, uma personalidade 6, são pessoas que muitas vezes têm uma sensibilidade muito maior e que acabam sofrendo muito mais por um problema de perda, ou por um pai ausente, né? Um pai que não assumiu a paternidade, ou por uma mãe muito rígida. Enfim, essa personalidade 2 e 6 são jovens, né, que têm que ter muito cuidado, porque eles não vão demonstrar, mas que no fundo sofrem muito por esse afastamento, ou por essa dificuldade, ou principalmente por pais separados. Às vezes ele não vai demonstrar, mas ele está sentindo muito mais do que você possa imaginar. E precisa ter uma conversa, né? Muitas vezes o jovem não conversa, principalmente os jovens que têm na personalidade a energia do número 7, são mais fechados, mais reservados, mais introspectivos, mais calados. Eles não gostam muito de conversar, de contar o que acontece na escola, o que acontece na vida pessoal. Às vezes tem uma paixão recolhida, né? E a mãe fala, isso passa, né? Desmanchou com o namorado, isso passa, eu já passei por isso também quando eu tinha a tua idade. Claro, todos nós, né, já passamos por situações que os nossos filhos passam, e a gente não quer que os filhos sofram, né? A gente quer tirar dos nossos filhos essa dor, mas a dor é deles, e cada um tem uma dor diferente do outro. Você tem 3, 4 filhos vivendo na mesma casa, cada um vai ter uma percepção de um problema que possa ocorrer diferente do outro. Cada um vai sentir diferente do outro, porque tem personalidades diferentes, né? Então, muitas vezes o jovem, né, que você não conhece profundamente a personalidade, você conhece, mas você não entende o seu interior, a sua essência, a sua alma.
aquilo que ele tem lá dentro de si. Ele vai buscar um refúgio, uma fuga, né? As pessoas, os que têm muitos números 7, o que tem uma personalidade 7, muitas vezes vão para fugas. E essa fuga pode ser um afastamento, pode ser um vício, né? Porque a internet, na verdade, é um vício. Esse mundo virtual é um vício. Ah, meu filho não sai do computador. É um vício, é uma fuga. Ele não consegue enfrentar a realidade, o dia a dia, e ele vai para a fuga. Nessa história de ficar com o WhatsApp o dia inteiro falando com os amigos, eu conheço uma menina que tem 30 grupos de WhatsApp. Claro que não dá tempo de estudar, claro que não dá tempo de focar na realidade da vida dela. Já repetiu de ano várias vezes. Por quê? Porque vive nesse mundo alheio, à parte, né? Então precisa tomar muito cuidado, né, gente? Você aí que tem filho adolescente, toma muito cuidado, porque eu escuto histórias nas minhas consultas que eu falo, meu Deus do céu, né? Será que esse pai, essa mãe não estão percebendo? A melhor coisa que tem com um jovem, com um adolescente, é diálogo, né? O jovem tem que ter limite dentro de casa, ele tem que saber que ele pode ir até a página 2, na página 3 já não dá, né? Então é difícil educar, muito difícil. Eu acho que hoje você, para optar para ter um filho, você precisa pensar 10 vezes se você vai dar conta, né? Eu vi também o caso de uma menina que se suicidou, acho que todo mundo leu, né? Na revista Veja saiu também, e na internet saiu, nos jornais saíram, uma menina que se suicidou, 18 anos, ela e o namorado dentro de um hotel. Por quê? Porque não estavam aguentando, ela não estava aguentando a perda desse namorado que ia mudar de país com a família. Então, né, precisa tomar. A mãe no velório, ela dizia assim, puxa, o que eu poderia ter feito para evitar que isso acontecesse? Quem sabe diálogo, né? Quem sabe uma conversa? Eu sei que é difícil, às vezes eles não sentam para conversar, eles não colocam para os pais aquilo que eles estão sentindo, mas às vezes uma tia, um amigo, uma pessoa do relacionamento, né? Por que numa consulta, muitas vezes eu consigo fazer com que eles falem, com que eles se coloquem? Às vezes o jovem está angustiado com relação à carreira profissional e os pais mais angustiados ainda deixam os filhos mais perdidos, porque querem que decida, querem que já logo faça a sua opção, o que você vai querer fazer, o que você vai querer seguir. E às vezes essa angústia, né, do jovem faz com que ele assuma que ele aceite fazer uma faculdade que não tem nada a ver com ele. Então eu volto a dizer para vocês, o estudo numerológico mostra características, tendências, dificuldades, potenciais, né? E principalmente entender esse mundo adolescente, né? E que muitas vezes os pais não conseguem perceber, né? Os pais muito voltados para os seus próprios problemas, né? A empresa que não está funcionando, o trabalho que está difícil, os problemas domésticos. São tantos problemas a enfrentar no nosso dia a dia que o adolescente fica lá, no mundinho dele, né? Com os amigos dele, com a turma dele, e você não está percebendo o que está acontecendo com o seu filho. Então, o meu convite para você, mãe, para você, pai, é que conheça seus filhos. Ele pode até já ter passado da idade adolescente, né? Ele pode ser uma criança pequena ou pode já ser um adulto. O mapa numerológico indica com muita precisão os talentos, os dons, as potencialidades, a dor, né? A parte emocional, a parte intelectual, enfim. O meu convite hoje para você é que conheça, né, os seus filhos, conheça profundamente seus filhos e ajude esses adolescentes, essas crianças a seguirem, né, um caminho melhor dentro daquilo que eles vieram fazer, dentro da sua realidade, que é a sua missão de vida, tá? Então eu vou deixar o número do meu telefone. Eu atendo de segunda a sábado, eu faço o mapa numerológico através da análise do nome e da data de nascimento. E depois, numa consulta de 1 hora e meia, eu passo toda essa orientação, né? Se tiver numa idade a partir dos
13 anos, já pode fazer um mapa pessoal sozinho, né? Eu vou orientar sozinho. Se for uma criança menor, é a mãe que vai receber essa orientação, ou o pai que vai receber essa orientação, para poder também entender, né, se esse seu filho é mais sensível do que aquilo que eles estão percebendo, e que tipo de caminho, que tipo de orientação, que tipo de conduta esses pais devem ter para poder orientar os seus filhos, no sentido deles não se perderem aí nesse mundinho aí tão complicado que nós vivemos, né? Nesse mundo, principalmente nesse mundo virtual, onde você não sabe com quem seu filho está se relacionando, você não sabe com quem o seu filho está tendo contato. Até na escola, né, os amigos com quem ele convive, você precisa estar junto, estar perto, para poder entender e para poder orientar. Tá? Então, o meu telefone é o 2605-1853, prefixo 11, 2605-1853. Eu atendo de segunda a sábado, das 10 às 18. Atendo por Skype também, se você não pode vir ao consultório. E mando também o estudo pelo correio ou por e-mail, caso você não more, né, próximo, que seja difícil para você vir aqui. Se você mora no interior, eu estou em São Paulo, você vai poder pedir a consulta. Eu gravo esse CD e mando para você pelo correio ou por e-mail também, né? Por WeTransfer, você ouve aí no seu computador, tá bom? 2605-1853. A numerologia também estuda o mapa anual, que são as progressões do seu mapa. Toda vez que você faz aniversário, muda toda uma energia, muda todo um ciclo na sua vida. Então é importante você acompanhar esses ciclos, né, que se apresentam cada vez que você faz aniversário. Às vezes você está vivendo um momento super importante e, por falta de conhecimento, você deixa passar muitas vezes uma oportunidade de seguir um caminho diferente daquele que você segue hoje. O mapa faz também uma orientação vocacional para principalmente aí para os jovens perdidos que não sabem qual é a carreira que vão ingressar, né? O estudo do nome de um bebê, para você aí, mãe, escolher o nome adequado para sua criança, de acordo com o dia que esse bebê nascer. Enfim, a numerologia traz uma série de informações que orienta, indica caminhos, né? Indica potenciais que muitas vezes você não percebe e mostra também seus pontos de dificuldade que precisam ser trabalhados, tá bom? Então, 2605-1853. O meu próximo curso de numerologia é profissionalizante, começa no mês de julho, onde eu termino uma turma que eu estou fazendo agora, inicio um outro grupo. Nós nos encontraremos quinzenalmente aos sábados, das 9h30 ao 12h30, né? Nós vamos lá juntos estudar essa ciência tão milenar e tão precisa que é a influência dos números, né? Os números têm uma influência incrível na nossa vida. É um conhecimento incrível, muito mais do que você possa imaginar. Você vai aprender desde a montagem de um mapa, a análise de um mapa, o mapa de uma empresa, o estudo do nome do bebê, a numerologia e os florais, a numerologia e o tarô, a pirâmide invertida. Eu relaciono também, porque eu trabalho com a numerologia pitagórica, né, que é a numerologia mais moderna. Pitágoras estudou as outras numerologias, a numerologia da Cabala, que foi extraída da gematria, a numerologia dos caldeus, enfim, outras numerologias que pertenciam a outros povos. É por isso que a numerologia da Cabala tem um alfabeto diferente do nosso, né? Eles trabalham com acentos, eles trabalham com a duplicidade de letras através dos acentos, dos traços, que é diferente da nossa, que é uma numerologia assim mais simplificada, mas extremamente precisa, que é a numerologia pitagórica, que tem referência às letras do nosso alfabeto romano, né? E baseado também no som dessas letras, no som do nome que nós pronunciamos. Pitágoras estudou, né,
relação dos números com o nosso alfabeto e trouxe esse conhecimento para nós do Ocidente, né? Então, se você quiser fazer esse meu próximo curso, no meu site, que é o www.numerologa.com.br, você tem datas, você tem valores e formas de pagamento, né? Se você quiser saber, entra lá no site www.numerologa.com.br e faça já a sua opção, né? Você vai ligar lá para o meu consultório e deixar o seu interesse. Eu quero fazer o curso, eu já coloco você na lista, né? Porque eu trabalho com poucas pessoas, em sala de aula não dá para trabalhar com muitas pessoas porque as informações se perdem, né? E depois, se você preferir fazer o curso à distância, você pode pedir o curso à distância, eu mando todo o material para você, você estuda na sua casa, ouvindo as aulas gravadas e também seguindo, né, as orientações nas apostilas e me mandando os exercícios para correção. Se você tiver boa vontade, você pode estudar sozinho, né? O preço do curso à distância praticamente é a metade do preço do curso presencial. Então, faça aí a sua opção, mas não deixe de aprender essa ciência tão antiga, tão precisa, que vai te ajudar, não só se você quiser ser um profissional da numerologia, mas você vai aplicar o estudo numerológico na sua profissão. Você quer psicólogo, por exemplo, é uma ferramenta prévia para você conhecer o seu paciente. Você que é um orientador escolar, você que trabalha com alunos, com jovens numa escola, você vai orientar esses jovens quanto à carreira a seguir. Você vai conseguir perceber se esse aluno tem algum problema familiar que pode ser trabalhado sim, porque às vezes uma criança muito rebelde numa sala de aula está passando por um problema em casa e você não entende por que é que essa criança é tão rebelde, por que essa criança é tão dispersa, por que essa criança pequena bate no amiguinho. Às vezes é um problema familiar que precisa ser trabalhado, né? E talvez aí você que trabalhe com orientação, você vai ter essa ferramenta na sua mão que vai te auxiliar com certeza, né? E, enfim, o estudo numerológico é fantástico. Eu sou suspeita em dizer que a numerologia transformou a minha vida e transformou já a vida de muitos dos meus alunos e muitos dos meus clientes. Eu tenho muitos depoimentos de pessoas que passavam por crises conjugais, por crises na empresa, por crises no trabalho, por crises pessoais e que através do estudo numerológico conseguiram encontrar aquela luzinha que ela não enxergava, aquela luzinha que estava ali, né? Mas estava difícil de entender. Então, talvez você aí que está passando por um problema que precisa de uma orientação, de um direcionamento, talvez você precise fazer um estudo numerológico. Não esqueça que agora no mês de abril eu estou dando um descontão, né? Que é um desconto de 20% na consulta. E agora, começando o mês de maio, eu vou dar um presente também para você que quer presentear a sua mãe, né? O Dia das Mães está chegando. Quem sabe um estudo numerológico para sua mãe ou um curso de numerologia, você presenciar a sua mãe com um curso de numerologia, né? 2605-1853. Esse programa está sendo gravado pelo meu amigo André, e já está no YouTube. Entra no meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal do YouTube e vamos nos comunicar por esse canal também. Um beijo e até a próxima terça-feira às 10 da manhã, trazendo mais dicas sobre os números e a influência que trazem na nossa vida. Um beijo e até a próxima terça-feira.